Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gilmar e hoje nós vamos falar sobre a habilidade EM13LP48, que diz respeito sobre a identificação de assimilações, rupturas e permanências de ideias dentro da literatura brasileira. E para isso, nós vamos fazer um recorte. Nós vamos falar sobre a percepção da problemática da escravidão em dois escritores brasileiros quase contemporâneos entre si, Bernardo de Guimarães e Castro Alves. Antes disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma pequena recapitulação do que foi o movimento literário ao qual ambos são filiados e são classificados. Temos o romantismo brasileiro, que dura mais ou menos uns 50 anos, e por causa desse tempo, ele é subdividido em algumas vertentes. A primeira geração, que é o quê? Aquela em que o romantismo visa a conferir uma percepção de nação ao Brasil, tendo o índio como o nosso herói nacional. Depois, nós temos a segunda, que é chamada também de mal do século, em que os poetas só sabem falar de si mesmos, principalmente dos seus sofrimentos, sonhos e anseios, que é o tempo do poeta ególatra, aquele que só gira em torno do próprio eu. E, por último, lá por 1875 para frente, até aparecer Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis, nós temos a fase de transição do romantismo, também chamada de fase condoreira, em que busca-se o quê? Busca-se aquele arroubo sentimental em prol da defesa da liberdade. Vamos aos textos então. Nós temos dois textos aqui, mas eu vou ler apenas um. Mas, senhora, apesar de tudo isso que sou, mais do que uma simples escrava, essa educação que me dera, que tanto me gabam, de que me servem? Então nós temos aí um trecho do romance A Escrava Isaura, que é a obra-prima do escritor carioca Bernardo de Guimarães. Bernardo, então, ele faz um romance, por quê? Porque na época em que ele foi publicado, 1875, nós tínhamos o quê? A campanha abolicionista a pleno vapor. Só que esse livro mostra o quê? Mostra que Bernardo ainda não estava de acordo com a terceira geração romântica. Por quê? Porque ele apenas tangenciou o tema da escravidão. Há então ali no canto superior aqui, ó, nós temos duas perguntas. A análise da estrutura social, ela é simplesmente dada como algo sólido. Nós temos a fazenda, nós temos a senhora e nós temos a escrava e o antagonista. Então, Bernardo ainda estava preso ao quê? Aquela característica clássica do romantismo da primeira e da segunda gerações, em que as personagens são planas, ou seja, elas permanecem do mesmo jeito durante toda a história, né? Nós temos aquela boa, que é a própria protagonista ali que fala, e nós temos o antagonista dela, que é aquele senhor que vai tentar, né, dominá-la à força. Agora nós vamos para outro texto. Ó. Eu vou ler só a primeira estrofe. E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente. Faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Nós temos, além de ser uma estrutura diferente, porque é verso, nós temos o quê? Uma denúncia e, por conseguinte, logo após, nós vamos ter o quê? Uma revolta. Nós temos um texto que, apesar de ser contemporâneo ao anterior, ele é um texto que está completamente
imbuído dos pressupostos da terceira geração romântica, que é chamada de condoreira. Por quê? Porque tem como símbolo o condor, aquela ave que simboliza a liberdade. Há uma luta cada vez mais forte de denúncia das condições extremamente péssimas dos escravos quando eram transportados para o Brasil. Nós temos aí então um poema de Castro Alves chamado Navio Negreiro. Tanto que o estilo é muito mais o quê? Muito mais vibrante por conta das constantes hipérboles, que é o que? Aquela figura de linguagem que prega o exagero na expressão. Temos então aí os dois autores que eles, né, foram praticamente contemporâneos. Eles falam de um mesmo tema, mas eles o realizam de forma diferente. Isso aí mostra o quê? Que o romantismo ele é um movimento literário bastante plural. Por quê? Embora haja apenas 3 gerações, elas não foram, veio uma, depois terminou e veio a outra. Não. Muitas delas elas se misturaram. Né? Havia autores de uma convivendo com a outra. E por causa disso que a arte ela é vista como? Ela é vista como um pêndulo, por quê? Porque ela vai de um ponto, que é, digamos assim, o culto ao eu, até um outro ponto em que o principal mote é o quê? É o mundo exterior. Então, o romantismo, ele começa aqui e ele vai, aos poucos, cedendo espaço para a exterioridade. Tranquilo? Ou muito